inventei a roda aqui, Guilherme. Eu só, cara, reproduzi algo no Brasil que já funcionava em um momento que precisava. De novo, disrupção zero, tá? Unicamente arroz com feijão bem feito. E no episódio do SoloCast oficial de hoje, eu recebo um convidado que saiu de uma cidade na praia no Espírito Santo, aprendeu a programar sozinho, criou uma das maiores fintechs do Brasil e vendeu ela para a UOL antes de entender o tamanho do que tinha construído. Então, tecnologia não é diferencial. O diferencial aqui é execução. Execução diferencial de não ter executado ou ter confiado demais em pessoas erradas, na verdade, né? Que o problema não foi dela, o problema foi das pessoas que ela confiou demais nos últimos quase 3 anos, que não executaram, não entregaram e queimou uma puta grana. E agora, com 30 dias, já criou uma empresa muito maior, usando IA. De novo, execução, tá? Conhecimento qualquer um pode ter hoje. Não é mais diferencial. Depois disso, ele não parou. Passou por mais de dezenas de empresas, chegando ao Mercado Livre, estudou liderança na Stanford, criou empresas com faturamentos milionários e hoje constrói patrimônio imobiliário com a Casa Pietra. E além disso, ele mentora e ajuda empresários e outros fundadores no G4 Business. São mais de 27 anos empreendendo, acumulando vitórias, fracassos e recomeços que fazem parte da vida e trajetória de qualquer grande empreendedor. Então, de novo, o grande erro do empreendedor, na minha visão, às vezes, é querer criar alguma coisa gigantesca antes de atender a necessidade de quem está tendo aquele problema e que ela pode atender. Unicamente isso. Hoje eu bato um papo com o Sérgio Costa, fundador da PagSeguro, um bate-papo inspirador que vai te ajudar muito sobre gestão, timing, tomada de decisão e execução com quem está construindo. Sérgio, você criou, cara, uma das maiores fintechs aí do Brasil, passou por... vendeu ela, teve um baita case de sucesso aí, passou por, cara, dezenas de empresas, tá empreendendo aí novamente, tá como mentor hoje ali no G4. Cara, pergunta que não quer calar, já chegou onde você queria chegar ou você tá almejando aí novos passos? Como que você tá renovando tua ambição aí hoje? Enfim, chegou ou não chegou e pra onde... você acha que o Sérgio tá se moldando para ir? Qual que é o próximo passo aí? Boa, Guilherme. Primeiramente, obrigado pelo convite. Para responder essa pergunta, assim, vou falar da minha idade. Tenho 45 anos, né? Vou fazer 45 esse ano. E eu acho que eu não tô nem na metade ainda da minha jornada, sabe? É engraçado porque a gente sempre coloca metas, né? Coloca objetivos na nossa vida. Eu quero, quando eu comprar um carro... Eu me realizo, quando eu comprar uma moto me realizo, quando eu comprar uma casa me realizo, quando montar uma empresa me realizo, quando vender a empresa me realizo. Eu acho que a gente está sempre numa busca contínua, né, constante na nossa vida de alguma coisa, né? Eu, por exemplo, tenho grandes objetivos na minha vida, tenho grandes metas na minha vida e eu acho que eu estou bem distante ainda de conquistar, né? Por exemplo, um ponto que, falando de carreira aqui, né, falando de empresa, eu ainda já consegui criar e vender uma empresa, que é um exit, e tem 2 objetivos que eu ainda quero atingir. Um deles, por exemplo, é criar uma empresa global. E o terceiro é uma empresa que eu faça um IPO. Então, de novo, eu acho que eu estou muito longe ainda do meu grande objetivo, né? Falando de vida pessoal, eu quero, sei lá, subir o Everest, né? Então, acho que, de novo, a gente, desde o início da nossa vida, a gente está nessa busca, né, constante de chegar a algum lugar, mas quando a gente chega, parece que tem alguma coisa mais alto, maior ainda que a gente gostaria de atingir, né? Bom, cara, e acho que é importante isso, né? A gente ir renovando nossa ambição conforme a vida vai estar passando e ser muito mais orgulhoso daquilo que a gente está construindo, de onde a gente quer chegar, da onde a gente vê que a gente pode chegar, do que aquilo que a gente construiu. Muito bacana isso. E, cara, como que foi o começo aí para você? Como que veio? Estava na veia essa questão de empreender? Você começou a empreender por oportunidade, por necessidade? Foi do zero, veio de família empreendedora? Como que o Sérgio caiu no mundo dos negócios? Boa. Eu venho de família empreendedora. Meu pai era bancário, minha mãe era empreendedora raiz, né? Então ela, lá em Guarapari, no Espírito Santo, que é onde eu nasci, ela vendia joias. Então ela vinha para São Paulo, comprava joias, revendia em Guarapari. Vinha para São Paulo, comprava roupa no Brás e Bom Retiro, revendia em Guarapari. Então ela sempre foi empreendedora. Acho que eu puxei muito disso dela também, né? E comecei a empreender, Guilherme, mais por necessidade do que por vontade, né? Então, assim, meu pai, de novo, bancário,
ganhava ali tinha relativamente um bom salário, classe média. Minha mãe, média também, né? E dava para sustentar os 3 filhos e era isso, né? Mas nada, tipo, muito extrapolado. Meu pai, na época, eu tinha 14 anos de idade, ele teve uma pequena queda no banco, né, em relação a valor financeiro, plano Collor e tudo mais naquela época. E eu falei assim, olha, beleza, eu vou pra rua, vou trabalhar. Né, eu preciso trabalhar porque se eu quero comprar minhas coisas aqui, meu tênis, minha camiseta, enfim, sair com amigos, tudo mais, fazer um churrasco, uma coisa assim, preciso trabalhar. Então, aos 14 anos de idade, eu fui pra rua trabalhar. O que eu fiz? Eu basicamente comprei picolé, comprei 100 picolés na época e fui pra praia vender picolé. Foi assim que eu comecei, literalmente, né, aos 14. Aos 15, trabalhei em uma fábrica de suco de laranja. Aos 16, fui ajudante de pedreiro. Depois disso, trabalhei em farmácia, né, sempre ali ganhando meu dinheiro. Né, nada envolvido com tecnologia. Mas ao mesmo tempo que eu comecei vendendo picolé e tudo mais, antes disso, lá pelos 10, 11 anos de idade, um amigo do meu pai fala bem assim, olha, o Edson, coloca o Sérgio numa aula de informática, porque esse negócio tem futuro. Né? Nem se falava em tecnologia ainda na época. Meu pai, quando eu tinha 14 anos, me colocou nessa aula de informática e ali eu comecei a aprender ainda. Então, muito do que eu fazia aos 14, 15, 16 anos, né, era entender como é que as coisas funcionavam, sabe? Comecei empreendendo, mas comecei a aprender como é que as coisas funcionavam na parte de tecnologia. Né? Queria aprender a ser hacker. Vai. E aí, nunca consegui ser hacker, mas consegui pelo menos aprender muito como é que funcionava a parte da tecnologia. Top. Cara, e você começou a estudar tecnologia ali com 16? 14, 16? Foi em 99. 99 eu já estava trabalhando, na verdade. Então foi com 97, tinha 16 anos aproximadamente. Boa. Né? E aí, quando que veio essa virada de chave? Tipo, como que veio o surgimento aí da RP? E, tipo, como que você começou? E, tipo, cara, veio da noite pro dia, não veio? Você, assim, cara, teve algum sócio, não teve? Você começou a empreender e depois empreendendo numa outra coisa. Como que surgiu essa ideia? Cara, olha que interessante, Guilherme. Como você identificou essa oportunidade no mercado também? Boa. Naquela época lá, cara, 99, 2000, 2001, enfim, a tecnologia era muito escassa, difícil acesso, cara, inclusive, né? E não tinha... O e-commerce estava super caminhando. Submarino.com, Americanas.com, enfim, dos provedores, né? Ball, UOL, Zipmail, enfim, provedores de internet nascendo, as pessoas nascendo ali, o e-commerce nascendo, os provedores, ninguém sabia muito bem para que usar a internet e como usar a internet muito bem. O que você tinha era canais grandes como o UOL, por exemplo, dando notícia. Ponto. E o e-commerce ainda super caminhando. O Grupo Buscapé, em 98, 99, criando o Buscapé, né? O próprio Mário Letelier, que foi sócio meu em uma outra empresa, falava comigo, Sérgio, olha, cara, 98, 99, 2000, né, até a bolha dos anos 2000, o e-commerce, assim, cara, era capenga. A gente que criou o e-commerce lá atrás, né? E em 2003, que foi quando nasce... Na verdade, não ainda, né? Quando eu comecei a trabalhar com um rapaz chamado Armando e Léo, com ele e com o Leonardo, que é primo dele, o que ele fazia? Ele fabricava joias no Brasil e vendia no eBay. Né? Então ele comprava pedras preciosas em Valadares, né, Governador Valadares, trazia para Guarapari, fabricava joias e vendia no eBay através do PayPal. Tinha essa triangulação ali. Né? Só que ainda era muito difícil, cara, muito difícil. Aqueles leilões de $1 que chegava, anunciava $1, chegava 200, 500, 1.000, 1.500, $2.000, né? E vendia, tinha uma boa receita. Mas era muito difícil ainda, a parte de logística, a parte de pagamentos, né? Como é que você traz dinheiro de fora para o Brasil, né? Paga imposto, como é que paga a taxa disso, né? Como é que você consegue receber esse dinheiro, né, legalmente e tudo mais. Bom, isso em 2003. 2004, essa empresa quebra, essa empresa que era do Armando, se chamava South America Gems. E eu, na época, fui trabalhar com o Armando como programador. Eu tinha 4 anos que eu trabalhava com tecnologia já, né, aproximadamente. Tinha se formado nessa área? Eu não me graduei. Né? Eu parei de estudar na época para poder trabalhar, em 2002, 2003. Né? Não terminei a graduação, né, por conta disso. E aí, em 2004... o Armando quebra essa empresa. Em 2005 ele me chama, Sérgio, lembra daquela empresa que a gente vendia lá fora? O PayPal? Eu falei, pô, lembro. Cara, se a gente criasse um PayPal aqui no Brasil? Eu falei, putz, cara, 0 chance de dar certo. O famoso sem chance, né? Você olha assim, você não faz ideia que o negócio vai funcionar. Ele, não, vamos tentar aqui devagarzinho e tal. Não tem nada no Brasil parecido.
tinha já na época o Mercado Pago ainda muito incipiente, e somente dentro do Mercado Livre. Ou seja, você era obrigado a vender esse copo dentro do Mercado Livre para poder usar o Mercado Pago. Só os vendedores aqui dentro, né, no Mercado Livre, que poderiam utilizar o Mercado Pago na época. Então, super incipiente. Mas nem se falava de Mercado Pago na época, em 2005. Bom, sei que em maio de 2005, ele me chama, me convence, fala, não, Sérgio, cara, vamos criar um negócio, porque pode ser que dê certo. Porque o que acontece? Eu quero comprar uma placa-mãe hoje, só tem no Mercado Livre. Porque se eu comprar essa placa-mãe em um site aleatório.com.br, o que acontece eu tinha um baita risco na época de não entregar. Eu pagava na época um boleto para esse site.com.br, né, site da placamãe.com.br, e eu tinha um grande risco de não entregar. Então, onde eu comprava? No Mercado Livre. Só que o que acontecia? O Mercado Livre na época era muito caro para quem usava. Extremamente caro. Pagava, sei lá, taxa de 20, 30, 40%, 20, 25, 30% de taxa de intermediação. Mais taxa de pagamento. Mais 5, 6% de taxa de pagamento, que aí já era um mercado pago incipiente ali, né? Super interno. Então, o que acontece? Para o vendedor era muito caro. Quanto custa a placa-mãe? R$1.000. Quanto custa o Mercado Livre? R$1.300. Porque ele tinha que colocar a taxa a mais para poder compensar a venda no Mercado Livre, né? Então, o que acontecia? Tá, beleza, cara, quero comprar uma placa-mãe que custa R$1.000 no site.com.br, né? E não tem nada para ajudar esse site a vender, né? Ou eu pagava por boleto diretamente para o vendedor, o seu Zé, ou comprava no Mercado Livre muito mais caro, que era a minha forma de garantir que eu receberia essa placa-mãe. Por exemplo, tá? Tô falando de uma época, galera, que a gente tinha que montar computador, tá? Hoje você compra um notebook a R$1.500, R$1.000, né? Então, enfim, era muito caro. Você vai lembrar disso, né? Era muito caro montar computador na época. Então, enfim... Você tava pegando o início dessa trajetória aí, né? Eu sou 99, você tava... Você é de 99? Sou 99. Nossa, cara, não, eu sou de 81, eu sou um pouco mais velho. Então, na sua época, vou colocar então notebooks, né, para poder trazer para perto. Então, assim, sei lá, o notebook que custava R$5.000 aqui no Mercado Livre, custava na época no site R$4.000, né? Era bem discrepante o valor, valia muito a pena, só que o risco era muito alto, tá? Para poder comprar. Então, o que a gente fez? Falou assim, cara, olha só, vamos criar uma plataforma tipo o PayPal, né? Eu nem falava inglês na época, inclusive, tá? Tive que aprender bem na raça, né, a falar inglês. Vamos criar uma plataforma que eu consigo ajudar esse vendedorzinho aqui a vender o notebook dele, né, de R$4.000 para competir com o Mercado Livre, tá? Ah, mas puta, cara, quem é que vai garantir isso? Eu falei, não, a garantia fica comigo. É famoso, a garantia sou eu. Né? Então, o Guilherme que quer comprar esse notebook aqui de 4.000, tá? Ou essa placa-mãe que seja whatever, como é que eu garanto pro Guilherme que ele vai receber? Simples. O Guilherme me paga, a mim, PRPay, que era o nome da empresa, e eu só vou repassar o valor para o vendedor se eu tiver a garantia, a certeza que ele entregou para o Guilherme. Ah, mas puta, cara, lembra que também tem a parte de logística. Logística na época, de 20 anos atrás, cara, super complicada. Só tinha basicamente os correios. Né? Não tinha Log, Mercado Envios e entre outros aí, Jadlog e por aí vai, entre outras empresas gigantes, né, de logística. Era basicamente correios. Correios, então, transportadora X, tá? Então tinha esse tempo ainda de logística. Tá, então como é que eu consigo garantir que o Guilherme vai receber esse computador aqui? Cara, simples. Eu começo a colocar proteções. Então eu criei ali, na época não foi só uma plataforma de pagamentos. Eu criei uma plataforma de pagamentos, eu criei uma plataforma de antifraude para poder entender se o vendedor, seu João aqui, ele realmente é um vendedor que vai entregar para o Guilherme, né? E se o Guilherme que está comprando lá atrás, ainda tem, né? Mas tinha bastante tentativa de golpe. Cara, o golpe evolui bastante, tá? Assim, nos últimos 20 anos de evolução de golpe, um negócio absurdo. E como é que eu garanti que o Guilherme também era um comprador, cara, ok, e que não era um fraudador? Então eu tinha que fazer validação de tudo de todo mundo, né? Aí nisso, eu criei essa plataforma de pagamentos, a BRPay, em maio de 2005, lanço ela em janeiro de 2006, com tudo isso. Nesses 9 meses aí de criação, eu fui aprendendo inglês, cara. Eu entrava no site do PayPal, eu traduzia, eu copiava o texto lá, traduzia em um aplicativo chamado Babelfish, que nem sei se existe hoje mais, né? Depois disso, anos depois, nasce o Google Translator. E muitos anos depois, você coloca qualquer coisa no ChatGPT, ele traduz para você na hora. Te dá sugestão ainda, né? Então, enfim. Então, eu criei toda essa tecnologia na época, que de novo era super arcaica, super difícil de ter, né? Nesses 9 meses aí. Lanço em janeiro de 2006 a empresa, né? E aí eu consigo oficialmente fazer o quê? Fazer com que o vendedor, seu João, do site.com.br,
pudesse vender o notebook dele de R$ 4.000 para o Guilherme a um preço justo, e o Mercado Livre, que cobrava taxas absurdas de 20%, 25%, 30% na época, foi obrigado, ao longo desses anos, a baixar as taxas. Então, assim, até lembrando aqui agora, isso nunca falei em nenhum podcast, né? Mas só de ter popularizado o mercado de pagamentos, assim, muito mais do que criar um mercado novo que não existia no Brasil, na época essa parte de pagamentos, Sim. eu ainda consegui, eu não, no caso o mercado inteiro, né? Conseguiu fazer o quê? Conseguiu, cara, melhorar o preço para o consumidor final. Então o Guilherme não paga mais 5 mil no notebook aqui. Agora ele paga 4.50, 4.100, ou mesmo os próprios 4.000, né? E como que foi esse... Cara, pô, criamos um produto. Como que foi essa questão, tipo, de aparecer pro mercado? Tipo, vocês tinham um relacionamento? Não tinham? Tipo, assim, cara, pô, desenvolvemos, agora a gente precisa anunciar, precisa fazer o nosso marketing aqui. Como que foi isso? Cara, vou falar com você, época da carroça aqui, tá? A época da energia a lamparina, praticamente, né? Falando de 20 anos atrás. Parece que é muito tempo, né? Mas, cara, é pouco tempo. Se você for olhar assim, realmente é pouco tempo, mas parece que passou uma eternidade. Você vê, IA, por exemplo, tem 4 anos que tá com IA, né? Foi início de 4, 5 anos, aproximadamente. Então, também super pouco tempo. Parece que já tem uns 20 anos, né? A tecnologia é muito rápida. Então, cara, não tinha há 20 anos atrás, que parece pouco ou parece muito tempo, mas falando de 20 anos, cara, é realmente pouco tempo. Mas não tinha, por exemplo, um Google Ads da vida. Não tinha um Meta Ads. Meta nem existia, Facebook Ads, Facebook nem existia, né? E por aí vai. Então você não tinha um canal para poder fazer uma comunicação que fosse barato, como é hoje, né? Você com R$100, com R$50, você faz um anúncio que dura 2 dias, 25 cada dia, né? Você com R$100 faz anúncio que você vai atingir já, sei lá, 100 mil pessoas, né? Você com R$1.000 já atinge, sei lá, 3 milhões de pessoas, né? E é isso, com pouco dinheiro, com pouquíssimo investimento, você consegue atingir uma gama de pessoas muito grande. Só que na época não tinha isso. Então assim, cara, que tinha? Grandes portais. UOL. Quanto custa para anunciar no UOL? R$500 mil. Falei, caralho, de onde é que eu vou tirar R$500 mil? Cara, não contei aqui, mas eu era pobre. Meu pai, de novo, era bancário, minha mãe era comerciante, mas assim, a gente não era classe média, era média pouco menos, né? Então, média alta também se fala. Os meus sócios na época, o Armando e o Léo, cara, ninguém tinha grana. Sabe? De novo, eu venho vendendo picolé, trabalhando com major de pedreiro, fábrica de suco de laranja, professor de informática, programador, né? Então, essa foi minha trajetória até começar, até criar minha primeira empresa. Então, assim, não tinha grana sobrando, sabe? Para poder investir R$500 mil numa empresa. Não tinha dinheiro, Guilherme. Essa é a realidade. Então, cara, é aquilo, né? Meu avô falava que a necessidade é que faz o sapo pular. E a gente deu um jeito, né? Então, qual foi o jeito na época? Quando estava sem grana, dava um jeito. Cara, como é que eu consigo alguma forma de trazer as pessoas? Bom, tem que ser onde as pessoas estão. Onde que elas estão hoje? Falei, pô, legal, estou no Mercado Livre. Tava todo mundo no Mercado Livre. Basicamente, a internet inteira preferia comprar do Mercado Livre ou de grandes portais, submarino.com e tudo mais, enfim, americanos.com, né, e tudo mais. Então estava Livre, Buscapé, era muito... Buscapé, forte pra caramba, mas beleza, tá todo mundo então nesses grandes portais. Como é que eu me comunico com essas pessoas? Cara, não tenho grana pra poder pagar. Não tenho, de novo, R$500 mil, R$1 milhão. Não é igual o Terra cobrava e por aí vai. Então eu tenho que dar meu jeito. E eu vi que no Mercado Livre tinha uma brecha. E isso era muito legal. Porque o Mercado Livre tinha um fórum ali dentro do Mercado Livre. Eu falei, cara, peraí, essas pessoas aqui dentro do Mercado Livre estão se falando, eu posso falar também. Só que o que acontece é, se eu falo de mim, ninguém dá valor. Se alguém fala de mim, alguém presta atenção. Não é assim que funciona? Sempre assim. Cara, tô falando com você de 20 anos atrás, beleza? E eu falei assim, então tá. Então eu vou criar um perfil chamado ana@bol.com.br. E outro perfil chamado priscila@bol.com.br. E outro pedro@bol.com.br. E a Ana falava, oi, você conhece BRP? E a Priscila, conheço, é muito legal, comprei por lá e é super seguro. E o Pedro, cara, também vendi por lá e, recebi o dinheiro na hora. Porra, Guilherme, eu criei, sei lá, uns 50 perfis, cara, diferentes nesse fórum, né? Nesses fóruns do Mercado Livre. E tinham vários fóruns ali dentro, né? Tinha dos Mercado Líderes, que só quem tinha acesso eram quem vendia no Mercado Livre, ou fóruns públicos e tudo mais. Sei lá, criei uns 50 perfis diferentes, cara. Né? @bol, @zipmail, e por aí que eram uns e-mails gratuitos na época, né? Que dava para criar à vontade e tudo mais. O máximo que tinha uma validação de CAPTCHA, né? Enfim.
E criei esses perfis e começava a falar: oi, você já comprou do BRP? Cara, comprei super seguro. Puta, eu vendi aqui, recebi meu dinheiro na hora. Cara, taxa muito boa, muito baixa. Tô recebendo aqui uma porrada de dinheiro. Sabe a famosa frase, fake it until you make it? É isso, basicamente é isso, tá? Então, basicamente ali eu fingi que a empresa era muito grande, né? E o que acontece, pessoas começaram, cara, com menos de uma semana, Guilherme, começaram a se falar entre si. Mas, cara, quem é essa BRPay que eu nunca ouvi falar? Aí eu respondia, né? Como se eu fosse o Pedro, como se eu fosse a Ana, como se fosse a Priscila. E comecei a responder as perguntas da galera. E sei lá, Guilherme, com 2, 3 semanas, a galera já estava se falando. Cara, realmente eu comprei lá, é seguro. Eu recebi lá, é seguro. E por aí vai. Então, assim, com 30 dias, eu saio, né, de janeiro de 2007, foi quando a gente lançou, 1º de janeiro de 2007, que eu tive o primeiro cliente ali, que eu consegui através desse fórum do Mercado Livre. Até meu cliente número 100, eu demorei 30 dias. Sabe? A galera realmente começou a se falar, a se comunicar, e foi isso. Então, de novo, sem grana, foi como eu consegui fazer a minha publicidade, né, na época. Porque não tinha ads, né? Boa. E desse momento em diante ali, quando foi que as coisas, tipo, cara, começaram... Porra, agora a gente tá incomodando a galera. Tipo, agora a gente tá no tamanho, tá começando a tomar a proporção que a gente quer. Quando foi que você, assim, cara, tá indo, tá começando a entrar grana no bolso, a gente tá começando a formar o que a gente quer? Cara, essa pergunta é muito boa porque incômodo eu senti em 2 momentos, né? Mas em 3 momentos. O primeiro momento foi mais ou menos em maio para junho de 2006, né? Eu já estava aí com 5 para 6 meses de empresa, no ar, né? Que foi quando surgiu uma empresa chamada Sendap, né? Essa Sendap, ela era o quê? Ela era um copycat da BRP, que era um copycat do PayPal, né? Vamos ser bem transparente aqui, tá? Então a Sendap nasceu e alguns clientes começaram a falar, ô Sérgio, olha só, tem uma empresa chamada Sendap que ela cobra 0,5% a menos que vocês. A gente cobrava, acho que era 4% de taxa de intermediação. Eles cobravam 3,5%. A gente pagava o vendedor em 2 dias, né? 2 dias úteis que a gente pagava, né? Então, se você vendesse o notebook por R$4.000, hoje, terça-feira, quarta, quinta-feira, o dinheiro estava na sua conta. Pero no multi, eu vou explicar isso aí também, tá? Aqui, de novo, tinha uma validação de fraude ali. Mas, tecnicamente, quinta-feira estaria na sua conta o dinheiro, tá? E a Sendap mandava o dinheiro no dia. Falei, putz, cara, os caras estão cobrando 0,5% a menos, mandam o dinheiro no dia, né? Não tinha as validações de fraude que a gente tinha. Por que eu falo que é peronomútil em relação à grana tá no seu bolso em 2 dias? Porque eu fazia o primeiro saque, eu fazia uma validação. Cara, quem é o Guilherme que tá vendendo aqui, né? Quem é ele? Quem é a empresa? Aí eu ia no Serasa, gastava grana com isso, tudo mais. Então, assim, fazia uma checagem bem completa ali do Guilherme da empresa, para saber se eu não correria risco de perder R$4.000. Porque, assim, de novo, eu era pobre, eu não tinha grana. Se eu perdesse aqui, eu quebrava a empresa. Você entendeu? Esse era o meu risco, né? Então eu tinha que confiar muito, cara, que o negócio ia dar muito certo. Então, enfim, essa Sendap veio, cara, começou a roubar alguns clientes, né, da gente. Roubar não, pô, mercado, cara. Mercado é normal, né? Então alguns clientes começaram a migrar para a Sendap e esse foi o meu primeiro medo. Meu segundo medo foi em julho, quando a Tray, né, gigante hoje, enfim, depois que vendeu lá para Local Web e tudo mais, me liga. Sérgio, estamos criando, na época eles mandaram mensagem para mim, né? Estou criando uma empresa exatamente igual a BRPay. Tá. Cria aí, né? Ali não senti tanto medo não, tá? Por quê? Porque a Tray era um dos meus maiores clientes, né? Era um dos meus maiores afiliados, inclusive. Que eu tinha um programa de afiliados, que eu tinha criado e tudo mais. Não, isso foi mais então. Isso já foi em outubro por aí, tá? Que a Tray já era um afiliado grande meu. Ela me manda mensagem: Sérgio, olha só, tô criando aqui uma plataforma igualzinha a BRPay. Eu falei, tá, cria aí, fica à vontade. E eu comecei a ver as vendas da Tray caindo, né? Muitos clientes meus eram Tray. Sei lá, acho que eu tinha uns 35%, 40% de clientes que eram da Tray. Começou a cair o número de clientes que eram da Tray, né? Eu falei, putz, cara, a Tray tá realmente criando e estão testando lá dentro. Mas, cara, vamos seguir vida porque não tem jeito, né? O que acontece? Só fazer um parênteses aqui, tá? A Tray, nesse momento, criou uma plataforma de pagamentos chamada Pagamento Digital, que depois, posteriormente, o pagamento digital ele é vendido para o Grupo Buscapé, vira Bcash, uma coisa assim. E o Grupo Buscapé depois é vendido para Naspers e por aí vai, e aí é outra história, né? Mas eles criaram sim uma plataforma de pagamentos, né, chamada Pagamento Digital na época.
Bom, e o terceiro momento de medo, assim, foi quando veio a proposta de compra, né, do Grupo O, que foi em dezembro. Daquele mesmo ano. Então, assim, em 12 meses, Guilherme... Sua vida virou de ponta cabeça. Cara, meu amigo, assim, a gente sai de 0 para 100 clientes em um mês, de 100 para 1.000 em 6 meses, de 1.000 para 100 mil mais 6 meses. O negócio decola. Só que ao mesmo tempo que o negócio decola, assim, você começa a ter outros problemas, né? Assim, quando a empresa vai crescendo, você começa a ter problema de colaborador, de contratação, que a gente estava discutindo um pouco antes. Você começa a ter problema, cara, como é que eu vou melhorar processos aqui dentro, né? Nem se falava de cultura na época, nem se falava de produto na época, né? Como é que eu vou lidar com concorrentes, né? Que essa era a grande preocupação. E como é que eu vou lidar agora, por exemplo, com a proposta de compra? Cara, assim, a vida do empreendedor que tecnicamente cresce muito rápido, né? Que foi o nosso caso, a gente decolou de 0 para 1 milhão em 12 meses. Você não tá preparado, cara. Perdão, de 0 para 100 mil. 0 para 100 mil em 12 meses, né? Então, cara, a gente não tá preparado para isso. Não tá preparado para isso. Essa é a realidade. Ainda mais, Guilherme, quando a gente fala há 20 anos atrás, ainda mais quando a gente fala em uma cidade chamada Guarapari, Espírito Santo. Que, de novo, quando você é em São Paulo, tecnicamente aqui, cara, em São Paulo, network muito mais fácil, você conhece muito mais gente que é empresário também, que já teve problemas grandes, que já teve empresas gigantes, que já vendeu empresa, que já quebrou e que tem colaborador, que tem 2 colaboradores, que tem 50 mil colaboradores. Você tem de tudo aqui, cara. Você consegue ter bons mentores, né? Acho que você falou tudo. Você consegue ter bons mentores. E detalhe, Guilherme, fica 15 minutos de você. Qualquer pessoa tá a 15 minutos de você. Tá? Você tá no G4, você tá... Cara, que a gente tava falando sobre o G4 também, né? Então você tá ali em um evento do G4, no clube do G4, ou então, cara, em outras redes de networking, né? A própria MLS, ou enfim, entre outras. Você tem acesso às pessoas, você tem com quem conversar, você tem com quem discutir. Agora, quando você tá de novo em uma cidade totalmente do interior, né? Que, cara, você é a única pessoa, né, que tem uma empresa que para a internet há 20 anos atrás, cara, isso é assustador. Completamente assustador. Então, quando veio a proposta do Grupo O, que foi o terceiro medo que a gente teve... Você nem imaginava que isso poderia acontecer? Você fundou a empresa que em um ano você já viria a proposta de compra? A gente não criou para vender, a gente criou para poder ajudar... Você nem sabia que era equity, eu sabia. O que é equity? O que é equity? O que é startup? O que é investidor? Entendeu? Essas palavras, sabe, não existiam na época, cara. Não existiam na época. Então, o que tinha na época? Cara, vamos criar uma empresa para ajudar o cara aqui, o seu Zé, a vender o notebook dele. Ponto. Unicamente isso. O simples que funciona. O arroz com feijão. Você acha que isso também acaba sendo até uma trava pra galera hoje? Que a galera já abre uma empresa pensando em vender ela, ao invés de fazer o feijão com arroz que vocês fizeram ali, criar um produto bom? Eu criei uma empresa para ser vendida em 2022. Vou contar a história dela também, né? Que foi a Tag, foi minha última empresa. E ela estava para ser vendida, ela nasceu para ser vendida, nasceu para isso. Tá? Mas o que acontece? O grande erro dos empreendedores, de muito empreendedor que eu vejo, é querer criar algo gigante antes de fazer o arroz com feijão bem feito, cara. Antes de resolver o problema. Antes de falar bem assim, peraí, o que eu quero ajudar? Eu quero ajudar o seu Zé a vender o notebook dele mais barato do que no Mercado Livre. Ponto. Esse é o objetivo. As pessoas às vezes querem criar coisas super complicadas. Eu sou de tecnologia, né? De novo, trabalho há 20 e tantos anos com tecnologia. Mais da metade da minha vida, agora eu posso falar que eu já trabalho com tecnologia. Então, qual é o erro? O erro, assim, cara, clássico de qualquer programador, né? Até hoje, usando IA, as pessoas cometem o mesmo erro. Querer fazer as coisas perfeitas, desde o começo. Querer fazer coisas gigantescas desde o começo. Querer fazer o Google antes de construir, cara, um negocinho que recebe mensagem, que envia mensagem. Ponto. Faça o básico, meu amigo. Faz o que funciona. Sabe? As pessoas às vezes querem criar um negócio gigantesco antes de fazer o simples que funciona. Não posso lançar porque se eu lançar aqui as pessoas vão me criticar porque tá feio, porque tá errado. Cara, eu tenho uma mentorada. Até fugi do assunto aqui, né? Mas enfim. Eu tenho uma mentorada que ela... Perdão, fui eu, né? Que ela tá há mais de 2 anos. Ela tá há mais de 2 anos em uma empresa que ela criou. Que ela vem criando tudo mais e que ela queria lançar a perfeição. E eu falei com ela, olha, lança primeiro, a gente testa e melhora. Então, modelo escada, cara. Lança, testa, melhora. Lança, testa, melhora, lança, testa, melhora e por aí vai. E vai crescendo, tá? É isso. Não, que eu tenho medo porque as pessoas podem criticar, porque não tá pronto ainda, ou então porque falta coisa... Falei, cara, o produto que nasce pronto tá atrasado, né?
Exato, lança uma coisa. Ninguém nasce adulto com 54 anos, entendeu? As pessoas nascem bebê. Elas nascem com 0 dias. E ali é o primeiro dia delas. E elas vão evoluindo, nascem dentes sem cabelo. E vão evoluindo, vão crescendo. Empresa é igual, né? Então, de novo, o grande erro do empreendedor, na minha visão, às vezes, é querer criar alguma coisa gigantesca antes de atender a necessidade de quem está tendo aquele problema e que ela pode atender. Unicamente isso. De dar a oferta de compra até efetuar realmente a compra ali, enfim, quanto tempo demorou isso? E você trabalhou um tempo lá dentro, né? Como que foi trabalhar dentro da empresa que você criou? Cara, da oferta que foi meados de dezembro até a assinatura do contrato, o contrato foi dia 30 de janeiro, né? Foi quando eu vim para São Paulo. Demorou aí 45 dias, né? Foram basicamente 3 ofertas que fizeram. A primeira, cara, sem chance, né? É uma água e um café e um café sem açúcar. Enfim, a segunda já foram 2 fardinhos de água. E a terceira foi uma oferta boa pra gente. Falou assim, cara, acho que legal, né? Então demorou esses 45 dias aí de oferta, né? E a oferta foi basicamente o seguinte: olha, a gente compra ou 100%, vocês vendem pra gente 100%, ou a gente faz de casa e vocês podem acabar morrendo, né? A gente, cara, vamos vender, né? Porque imagina só, Grupo UOL, BRPay, é nada. Discrepante demais. Então, a gente decide pela venda, né? Fala, cara, beleza, acho que tá na hora, tal, o valor é bom, dá para os 3 sócios ficarem tranquilos, né? Já tinha na época 10 pessoas na empresa, né? 7 colaboradores e os 3 sócios. Dos sócios, eu sou o único que vim para São Paulo, né? Os outros 2 ficam lá em Guarapari, até porque, de novo, tecnologia 100% desenvolvida por mim, né? Eu era meio que o live doc, né? Então, cara, se eu morresse, a empresa quebrava ali, né? Mas eu venho para cá, para São Paulo, para poder passar toda a informação de como eu criei a BRPay ao longo de tecnologia, processo, como funcionava e tudo mais, né? Ao longo de 3 meses, que era a ideia inicial. Falei, cara, vim para cá, para São Paulo, 3 meses, beleza, vai embora, ok, tchau. Eu vim para cá, Guilherme, para passar um mês. Eu tô há 20 anos passando um mês aqui. Essa é a realidade, né? E fico no UOL, então, 3 anos e meio. Só que o UOL demora 3 anos, oficialmente, para poder recriar tudo que eu tinha criado sozinho durante 9 meses iniciais. E mais evolução, né? Mais um ano de evolução. Então eu falei assim, cara, peraí. Quer dizer que o UOL, com, sei lá, na época já tinha mais de 100 pessoas trabalhando no PagSeguro. O que veio a PagSeguro depois de 6 meses, né? Vendemos em janeiro. Em julho, dia 15 de julho, vira oficialmente PagSeguro. Inclusive, lembrando aqui agora, esse ano, a BRPay fez 20 anos, que o PagSeguro até tem um 20 anos aqui no logo novo. E ano que vem, né, em julho do ano que vem, o PagSeguro, o nome oficialmente, faz 20 anos, né? 2007, 2027. Então, enfim, aí, cara, eu venho pra cá, pra São Paulo, fico no UOL, venho pra passar um mês, depois 3 meses, 6 meses, fico 1 ano, cara, o negócio, né, copiando a tecnologia, eu ensinando ali como é que faz, o que precisava fazer, processo e tudo mais. Demoram 3 anos pra recriar a plataforma. 3 anos. Eu falei assim, cara, se eu tivesse continuado sozinho ali, eles não teriam velocidade pra poder criar, sabe? Só que, de novo, não dá pra prever futuro, né? Com certeza. Não dá pra fazer futurologia, né? O que a gente faz? Pô, aproveita o momento e fala, beleza, para este momento faz sentido vender ou não faz sentido vender, né? Mas fiquei no UOL mais 3 anos e meio, saio de lá, depois crio uma outra de pagamento, depois crio uma terceira de pagamentos e por aí vai. Legal. O que muda na cabeça de um fundador, cara? Psicologicamente e na vida também, financeiramente, depois da venda da empresa. Tipo, pô, como que você fez pro ego não subir na sua cabeça? E também pra não ficar naquele platô, né, cara? Tipo, criei um negócio, vendi, qual que é o próximo passo, né? Porque você tem que ser, cara, muito diligente, inteligente com o que você faz, com tudo que você viveu durante aquele processo. Seja o que vai vir de financeiro, né? Sim. Quanto também, sim, cara, pra onde eu vou destinar agora essa receita? Você falou que criou outros negócios, né? Mas, pô, você viveu um momento ali, assim, cara, vou tirar um sabático. Tem muita gente que faz isso, né? Vou tirar um sabático. Como que foi aí esse pós? Boa. Eu nunca fui uma pessoa, cara, dinheirista. Eu acho que isso é muito legal, porque até recentemente mesmo, né, tive um grande problema, que foi da minha última empresa, tudo mais, enfim, né, onde eu perdi, cara, um bom dinheiro.
Mas nunca foi uma pessoa dinheirista, sabe? Isso é muito meu mesmo, né? Tanto que quando eu recebi o dinheiro lá do UOL, né, da venda, a primeira ação minha foi pegar o dinheiro do meu pai. Falar, é seu. Mas por quê? Porque você cuidou de mim a vida inteira. Então, e daqui pra frente me viro, sabe? E não é a grana, Guilherme, que me faz fazer as coisas, cara. É realmente assim, realmente propósito, cara. Aí tem uma moda nova agora, né? Eu não trabalho por propósito, porque propósito... A galera tá cagando pra isso, realmente, né? Cara, eu trabalho por propósito, velho. Eu trabalho assim. Trabalho porque eu quero realmente ajudar as pessoas. Trabalho porque realmente assim, eu tenho intenção... Eu sou muito intencional no que eu faço, né? Tudo que eu faço aqui é intencional. Porra, quero, cara, fazer essa empresa pra poder ajudar X tipo de pessoa, né? Quando eu decidi sair dos bastidores para poder aparecer, primeira vez me gravando, oi, sou o Sérgio, não sei o que lá, enfim, né? Que tem 2 anos isso, quase 2 anos, né? Porque tinha a intenção de ajudar empreendedores a, cara, criar suas empresas. Porque eu vi esse monte de empresa, cara, sendo criada de qualquer jeito. E eu falei, não, pô, eu posso ajudar essas pessoas. Então, cara, vou ajudar. Aí eu abro o quê? Eu abro uma conta no TikTok para poder ajudar. Fazendo live e tal, enfim, mostrando para as pessoas como empreender, né? Então, de novo, nunca fui dinheirista, né? Ganância zero, sabe? Então, e tem uma frase que eu falo sempre, velho, que é 0 ego, 0 vaidade, cara. 0 ego, 0 vaidade, né? Então, as pessoas são muito vaidosas, em geral, né? Já vi muita gente, enfim, passando por isso, mas não é o meu caso. Então, cara, pega o dinheiro do Grupo UOL, manda pro meu pai, fala, pai, é seu, você cuida de minha vida inteira, tá? Daqui pra frente me viro, cria uma segunda empresa de pagamentos, logo em seguida, cria uma empresa de pagamentos nos Estados Unidos. Por quê? Porque eu queria ajudar mercados novos. E foram mais de 10 empresas aí, né, nesses últimos 20 anos. Desses últimos 20 anos aí, cara, qual que foi o momento aí mais desafiador da vida do Sérgio aí? Tipo, talvez um momento que você passou que foi essencial para que você chegasse até aqui. Tá, eu acho que mais desafiador, Guilherme, foi a minha última empresa que eu criei em 2022. Essa foi uma empresa, de novo, cara, que eu criei com muita... Eu não queria empreender. Depois de 2012, né? O que aconteceu? Em 2012 eu lancei uma empresa nos Estados Unidos de pagamentos, chamada Unipay. Venho para o Brasil em 2013 e a empresa fecha as portas em 2014. Foi a primeira empresa que eu fechei as portas. Falei assim, cara, eu não quero isso aqui nunca mais na minha vida. Eu não quero nunca mais ter que desligar um time. Então, em 2014, eu decidi parar de empreender, né? E vou pro mercado, cara. Vou trabalhar como consultor, como executivo, tudo mais, enfim. Fui executivo no Mercado Pago, enfim. E quando eu estava como executivo no Mercado Pago, eu estava com outra pessoa, ela falou bem assim, cara, empreende de novo. Você sabe fazer isso, empreende de novo. Vou empreender e tal. Eu falei, olha, eu não tô a fim de empreender. Por que você não empreende pro varejo? Porque em 2022, não se esqueça, estávamos em pandemia. 2021, na verdade. Estávamos em pandemia. Né? Pandemia 2020, 2021, cara, pandemia ainda, crise global, varejo quebrando, todo mundo quebrando, uma porrada de empresa, cara, já começando a precisar demitir em massa. Você lembra, né? Aquela série de demissões e tudo mais. Eu falei, pô, é verdade, cara. O varejo é um mercado que eu nunca trabalhei e que, de repente, poderia ajudar. Deixa eu entender como é que funciona o varejo. Então, eu comecei a estudar ainda em 2021, né? Isso foi em março de 21, mesmo período praticamente. Até dezembro de 21, como é que funcionava o varejo. Estava no Mercado Pago nessa época. E falei bem assim, tá, legal, cara. Eu acho que eu consigo ajudar. Fazendo o quê? Como é que você comprava uma camisa na época, 2021? Você ia pro shopping, pegava o seu carro, marcava com o vendedor, olha, tô indo no shopping para poder experimentar uma camisa X, beleza? Então pega ali para mim, tamanho M da camiseta, na cor azul, beleza? Aí você ia lá no shopping para poder parar pro seu carro no estacionamento, para poder comprar ali a camiseta azul, tamanho M. O vendedor chegava para você com 6 opções, preta, vermelha, rosa, branca, verde, amarela. Falei, caralho, cadê a azul que eu pedi? Tamanho G, GG e P. Não, cara, não foi isso que eu pedi, meu amigo. Eu pedi azul M. Putz, você é o Guilherme, né? Desculpa, peguei errado mesmo. O vendedor voltava na loja, pegava a camiseta azul, te trazia, você olhava. Não gostei. E ia embora. Então, assim, o consumo na época, em 2021/22, ainda estava, cara, super difícil. Porque era muito, muito complicado você ter que ir a um shopping, parar seu carro no estacionamento, esperar no estacionamento com máscara, você, às vezes, sua esposa, você, sua família e tudo mais, enquanto o vendedor vinha de máscara, trazer produto errado para você,
experimentar, olhar e tal, você fala assim, cara, não gostei. Em um ambiente completamente escuro, seu carro totalmente filmado, né? Cheio de película, né? De proteção ali, mais escuro ainda, iluminação péssima, você não conseguia ver, você fala assim, cara, não quero. E ir embora. Perdi 3, 4, 5 horas do seu dia. Eu falei, cara, e se a gente fizesse o contrário? E se o vendedor marcasse, né? Eu marcasse com o vendedor aqui para poder me entregar em casa. Ah, isso já existe, Sérgio, se chama e-commerce. Eu falei, não, legal, mas isso é para venda. E se o Guilherme pudesse experimentar em casa antes de comprar? E aí o nosso slogan, try before you buy, né? Aí o pessoal, Sérgio, já existe, é a malinha. Eu falei assim, eu sei, mas se eu puder digitalizar a malinha? E aí nasce uma empresa que se chamava Tag, em 2022, que ela digitalizava o e-commerce, fazendo o quê? Com que você pudesse experimentar em casa, roupa, tênis e tudo mais, né, antes de comprar, né? Isso já existia no mercado nos Estados Unidos, né? Tem uma empresa em Londres, né, que se chama Net-a-Porter, né? Já fazia isso também, né? O modelo de Try Before Buy já existia nos Estados Unidos, mas não tinha nada no Brasil. Eu não inventei a roda aqui, Guilherme. Eu só, cara, reproduzi algo no Brasil que já funcionava em um momento que precisava. De novo, disrupção zero, tá? Unicamente arroz com feijão bem feito. Então, cria essa empresa e tudo mais. A empresa, cara, quase quebra nos primeiros 9 meses, né? Por 4 vezes, porque injetei grana, quebrou. Falei, cara, a última vez que eu vou injetar grana, não tem mais dinheiro pra poder injetar. Injetei grana, puta, deu certo. E eu faço 1 milhão em 3 meses, 25 milhões no ano seguinte, né? Só que em 2024, quem faz 120 milhões, a empresa quebra. E aí que eu falei contigo que, tipo assim, cara, que, porra, foi um grande desafio e que nesses 2 anos de tag, foi um momento onde eu aprendi muito também, cara. Aprendi muito. Aprendi muito sobre sociedade, né? Aprendi muito sobre mercado, obviamente, né? Sim. Cara, o que o mercado precisa, o que não precisa, por onde ir. Isso já fazia com uma certa tranquilidade, uma certa facilidade. Mas, cara, foi um momento onde eu fui do 0 ao 100 muito rápido, só que do 100 a menos 100 muito rápido também, amigo. Controle emocional. Pesou muito em 2024 e até começo meado de 2025, amigo. Pesado, tá? Foi o pior momento da minha vida. Assim eu posso falar com você, tá? Bom, e até diante disso, cara, tipo, você viveu um pouco ali daquela bolha do digital não, perdão, da informática, ali, da TI, né, que a gente teve de 2009 para frente, e agora a gente está vivendo, como você propriamente disse, a bolha da IA, né? O que você vê de diferente, né, nos 2 movimentos, e como que você está instruindo aí a galera, o que você vê de movimento que o cara pode, aproveitar essa janela de oportunidade aqui para frente, né? Como que as empresas elas têm que se portar e se reinventar perante isso? Boa. Guilherme, velocidade, cara. Velocidade para mim, é o grande diferencial, tá? Para mim, sempre foi diferencial em relação à velocidade do que eu fazia antigamente e que as pessoas faziam antigamente também, né? De novo, quem chega primeiro bebe água limpa, né? É clássica essa frase, mas ela funciona até hoje. Então, ter velocidade de execução era super importante na época do início da internet, né? E hoje, com o IA, tecnologia não é mais diferencial, tá? Diferencial continua sendo o quê? Velocidade, execução, cara. Velocidade e execução, velocidade e execução. Então, se você simplesmente aprender, mas puta, eu sei tudo, mas você não faz nada, cara. Então, você tem 0 diferencial aqui dentro, né? O seu grande diferencial vai ser execução, poder de executar. Tecnologia, você com $15, $10, $20, consegue criar uma puta plataforma, tá? Essa mentorada minha, por exemplo, que eu falei com você no começo, no meio do podcast, ela investiu quase 3 anos, investiu uma baita grana, para ser bem sincero aqui, um pouco mais de R$1 milhão, não lançou, e nos últimos 30 dias, que a gente começou dia 8 de março, no Dia das Mulheres, inclusive, né? Que a gente começou até agora, então, exatamente 30 dias depois, cara, já criou com o IA uma puta plataforma e sem saber programar. E, de novo, com pouco dinheiro. Então, tecnologia não é diferencial. Diferencial aqui é execução. Execução diferencial de não ter executado ou ter confiado demais em pessoas erradas, na verdade, né? Que o problema não foi dela, o problema foi das pessoas que ela confiou demais nos últimos quase 3 anos, que não executaram, não entregaram, e queimou uma puta grana, e agora com 30 dias já criou uma empresa muito maior.
Usando IA. De novo, execução. Tá? Conhecimento qualquer um pode ter hoje. Não é mais diferencial. O que mais te preocupa hoje nos empresários que você mentora, cara? Cara, o que mais me preocupa ainda nos empresários que eu mentoro é pensamento um pouco antiquado de que aqui só funciona assim. Aqui já funciona assim. Eu tive ontem, por exemplo, com outro empresário que ele faturou de 2 bi ano, né? E a gente está trocando uma ideia, enfim, empresário super grande, né? Do mercado dele, não vou nem falar mercado, mas o mercado dele é um dos maiores, tá? Enfim, faturou 2 bi ano. E aí eu falei assim, putz, X, cara, vamos implementar IA aqui porque precisa para sua empresa, para melhorar seus processos, primeiramente, né? Vai te ajudar a melhorar seus processos, vai te dar mais velocidade, vai te dar mais assertividade, menos problema, por exemplo, com Reclame Aqui, que a nota sua tá baixa, né? Tá média baixa aqui dentro. Menos reclamação te traz o quê? Te traz mais conversão no final do dia que vai te trazer mais faturamento, ponto. Então assim, cara, com IA a gente consegue fazer uma série de... uma cadeia de melhorias aqui dentro, tá? Até pro seu e-commerce, enfim, e tudo mais. Então, cara, vamos fazer dessa forma? Aí ele, Sérgio, aqui já funciona assim. Eu falei assim, putz, cara, vamos tentar? Vamos fazer devagar então? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar um pedacinho. Onde mais dói? Ah, Sérgio, dói mais aqui. Então, beleza, então vamos pegar esse pedaço. Hoje aqui, sei lá, por exemplo, saque, marketing, financeiro, X, tá? Vamos pegar esse pedaço aqui, que é uma dor grande e que não tem muito impacto financeiro negativo na empresa, tá? A gente vai construir alguma coisa aqui, um MVPzinho. Só que MVP na época a gente falava de 3 meses, 6 meses, né? MVP. Hoje o MVP falando de uma semana, tá? A gente vai criar um MVP aqui para melhorar esse ponto. Se melhorar, você apresenta pro presidente. E aí o presidente que, enfim, tem mais tempo de casa e tudo mais, né? É a pessoa que tem mais dificuldade de aceitar inovação, né? A gente vai mostrar, vai metrificar isso aqui. E aí depois a gente continua se ele aceitar, né? Então, agora está nesse processo de educar o empresário de o só funciona assim, dá para melhorar. Aí, olhando para sua carreira, qual foi o movimento aí que você fez que mais te trouxe ROI? E eu acredito muito que as pessoas elas têm um superpoder, cara. Tipo, sei lá, uma habilidade que fez ela se destacar no longo prazo. Qual que você acha que é essa habilidade no Sérgio hoje? O que mais me trouxe ROI, Guilherme, eu acho sempre que são as últimas coisas que a gente faz, né? Sempre as últimas coisas que a gente faz. Então, o movimento que eu fiz, por exemplo, de 2 anos para cá, praticamente, de aparecer, de sair do meu conforto dos bastidores, porque eu sempre fui uma pessoa de bastidor, né? Nunca fui de palco. Eu odiava isso aqui, para mim era impossível, tá? Um microfone na frente era, meu Deus, cara, né? Me gravar, ou eu tô aqui não sei aonde, era impossível. Era no máximo uma foto, esse era o meu limite. Então, sair do desconforto do bastidor para ir pro palco, né? Ou seja, aparecer em live, fazer reels, vídeos, aparecer no digital como um todo, ter esse desconforto foi onde me deu mais ROI, né? E eu falo não somente ROI financeiro, tá? Eu falo ROI como um todo, né? Então, em relação a pessoas novas que eu me conectei, que isso é super importante. Com certeza. Me conectar contigo não vai dar dinheiro hoje. Pode ser que daqui a 10 anos também não dê dinheiro. Pode ser daqui a 15 anos você fala assim, Sérgio, não diretamente, mas um amigo meu precisa desse tipo de serviço. E, cara, se conectem. Então, de novo, o meu ROI, indiretamente por você, vai vir daqui a, sei lá, 15 anos, por exemplo. Mas neste período de 2 anos, praticamente, que eu tô no digital, né, que eu tô oficialmente aparecendo e tudo mais, foi onde eu mais tive ROI. E superpoder, cara, que eu tenho, eu nunca me considerei uma pessoa com superpoderes, né? Essa é a realidade, né? Nunca me coloquei em uma posição de, putz, cara, eu sou bom, né? Eu sempre me achei muito menos do que eu era, muito menor do que eu era. E eu acho que isso foi muito bom pra mim, porque me deixou sempre incomodado de querer aprender mais, de querer estudar mais, de querer, cara, conhecer mais, né? Então, este incômodo que eu sempre tive de nunca me permitir falar, cara, eu sou foda e eu não sou o melhor do mundo, entendeu? Não faço questão de ser, né? Eu não sou Usain Bolt, melhor do mundo, cara, não 100 metros, né? Eu não sou César Cielo, melhor do mundo 50 metros, não nado, não sou, cara, né? E não quero me colocar nessa posição, tá? Porque eu acho que talvez até chegando nessa posição eu cheguei a um conforto muito grande em que eu simplesmente pare.
E eu acho que as pessoas devem estar sempre incomodadas. Aquilo que a gente falou no começo do podcast. Cara, a gente chega num patamar X, você fala, eu tô bem? Beleza, cara. Você vai ficar estagnado ali. E eu, cara, tem alguém melhor que eu. Puta, então vou chegar até lá. Mas tem o César Cielo que é melhor do nado. Beleza, então, cara, vou começar a nadar pra ver se eu chego ao topo, ao nível do César Cielo. Mas tem o Usain Bolt que corre pra caramba. Pô, vou correr então e... Assim, uma busca incessante por sempre querer ser melhor. Eu acho que as pessoas poderiam fazer isso, sabe? Ter essa vontade, né? Aprendizado, empresa, pessoas, conexão, esporte, né? Eu corro, gosto de correr, né? Tô parado há um tempo por causa de lesão, mas adoro correr, cara. Fiz uma maratona, né? Eu não acho que a maratona é o suficiente. Como que foi essa questão da corrida? Foi algo que surgiu na sua vida como? E, cara, o que a maratona te ensinou? Acho que o melhor remédio para uma depressão, cara, é você sair de casa, respirar ar puro e começar a sentir dores diferentes do que você está sentindo, sabe? Então, quando a minha empresa veio a quebrar, né? A Tag veio a quebrar, foi uma dor muito grande para mim, né? Quebrar a empresa, puta, de novo, cara, são pessoas que estão ali dentro, são famílias que você sustenta, sabe? Pessoas do varejo que você está ajudando a crescer e tudo mais. Eu tinha ideia inicial de que a empresa tivesse um aumento de 5%, as empresas que eu atendia. Eu cheguei em empresa que teve um aumento de 35%, sabe? Então, você cortar isso de repente é uma dor muito grande. Então, eu falei, cara, onde que eu substituo essa dor por outra? Pô, vou começar a ter dor no joelho, né? Começar a ter dor, cara, muscular, né? Que é muito melhor do que dor na cabeça e tudo mais. Então, eu comecei a correr. Em dezembro de 23, começa a correr, né? Minha empresa já começou aí a degringolar e tudo mais. Começa a correr e em julho de 24, 7 meses depois, eu faço maratona. Sabe? Eu saí do zero, total inércia, tá? Total inércia até maratona em 7 meses. Então, essa foi a ideia. Eu falei, puta, legal, correr uma maratona. Qual o próximo passo? Uma maratona internacional. Ou então, um triatlo. Ou então, um Ironman. Né? Então, Everest. Everest já tem uns 15 anos que eu quero fazer esse Everest. Cara, é um plano de vida. É um plano de vida, assim, meu. Né? Então, de novo, não tem... Eu não vejo limite, Guilherme, para essas coisas, sabe? Eu vejo um novo desafio. Tá legal, cara, conquistei X, conquistei a maratona. Legal, porque eu tinha conquistado meus primeiros 10 quilômetros, meus primeiros 15. Minha primeira meia, naquele ano, né? Cara, beleza. Eu tô com 42 anos. Puta, vai ser meu último ano que eu posso correr a maratona aos 42. Correr 42 quilômetros aos 42 anos. E aí, coloquei como objetivo, como meta, cara, e corri. Então, de novo, não tem... objetivo, assim, sabe? Limite, né? Eu tenho grandes metas que eu sempre vou metendo nessas metas. Boa, muito bom. Cara, e falar sobre metas e falar sobre aprender sobre o processo e tudo mais, o que empreender no mercado imobiliário tem te ensinado? Boa. Cara, é um mercado completamente novo para mim, tá? Completamente novo. Comecei ele em 2024, quando minha empresa já estava ali fechando e tudo mais. Aprendi ali um pouco na House, lá do Alexandre Laffer, como é que funcionava, enfim, achei o mercado super interessante. Eu não conhecia realmente o mercado imobiliário, completamente novo para mim. E nisso eu também começo a namorar, nesse mesmo período. Né? Minha namorada, coincidentemente ou não, é arquiteta. E aí passam-se 2 anos, ela passa um ano, mais ou menos, um ano e pouco, ela vem assim, putz, queria criar uma empresa de arquitetura. Eu falei, tá, te ajudo aqui, né? Ó, segue esse passo, faz isso, que você vai conseguir ter um bom faturamento. Não colocamos meta, né? Ela, será que dá para tirar, sei lá, uns 15 mil reais por mês? 20 mil reais por mês? Eu falei assim, faz como eu tô te falando. Primeiro mês, 98 mil reais. Aí eu olhei e falei assim, cara, putz, se de longe eu entendi que primeiro mês, limpo, 98 mil reais com a pessoa... Você começa a fazer o que? Conta, né? Papel de pão. Beleza, 98 mil aqui, sem gastar com nada, não sei o que lá. Porra, beleza, cara. Então, ao longo do ano, X milhões. Cara, tem oportunidade. E aí eu trago muito do que eu aprendi na House para a Casa Pietra, que é essa empresa minha, né? Nasce, então, oficialmente a Casa Pietra, nasce a empresa que começa com a arquitetura, depois vai também evolui para a execução de obra. E eu começo a definir ali, cara, meu ICP. Então, putz, quem é meu ICP real aqui? É o investidor que quer criar o estúdio dele, super rápido, extremamente lindo e barato, né? Para ter retorno. Porque, de novo, igual eu falei com você sobre propósito, não adianta nada eu fazer um negócio onde eu ganhei dinheiro e o cara se lasca depois e não compra de mim de novo. Cara, não existe esse negócio de
modelo onde um ganha e o outro perde. Negócio perfeito é onde os dois estão super satisfeitos. E quando você compra de mim de novo, aí pra mim é perfeição, cara. Aí demonstra que o que eu fiz está perfeitamente dentro do que eu tava planejando, sabe? Quando você compra de mim, de novo, uma vez só, cara, matar um leão por dia. Eu não faço isso, né? O negócio é longo prazo, né? Então, a Casa Pietra me ensinou muito isso, sabe? Onde eu consigo trazer a melhor qualidade, o melhor benefício pro Guilherme, fazer um negócio que ele fala bem assim, cara, eu queria morar aqui dentro. Eu coloquei aqui para poder executar para alugar, mas eu não quero mais, eu quero morar aqui, cara. E Sérgio, eu tenho mais 30 estúdios. Minha casa, meu apartamento, faz para mim. Porque, cara, se você fez com pouco tempo, com essa grana, isso aqui, transformou isso aqui, cara, faz a minha casa. Porque minha esposa tá querendo, enfim, mudar a sala, não sei o que lá. Ó, comprei uma casa em Angra. Cara, faz para mim aqui. Então, é isso. Quando você faz um trabalho muito bem feito, quando você surpreende alguém com o seu trabalho, tá? E a pessoa fala bem assim, cara, tá muito mais do que eu imaginei. Quando você entrega algo que surpreende a pessoa, algo que é muito maior do que a pessoa esperava de você, né? Você fala, Guilherme, te cobrei 100 mil. Você fala, cara, eu pagaria 1 milhão? É isso, cara, chegou no lugar perfeito, tá? Então a Casa Pietra me ajudou muito com essa evolução também que eu já vinha aplicando em outras empresas, né? Mas aqui também o mercado imobiliário me ajudou a entender que dá para aplicar isso também, não só com a parte digital, mas com a parte física, com tijolo, cara, cimento. E indo pro bate-bola final aqui, não é fácil ser mentor, né, cara? Você tem que estar se atualizando a todo momento, né? Tem que estar bebendo água limpa, tem que estar buscando boas referências. O que o Sérgio tem mais estudado no último ano aí? Cara, o último ano é mais escutado ainda sobre AI, sobre medo, de novo, igual o nascimento da internet, sabe, Guilherme? Muita gente falando abobrinha, muito especialista de 15 minutos. Né? Aprendi aqui com 15 minutos de um vídeo, virei especialista. Muita gente com medo do que vai acontecer. Cara, será que eu demito aqui meu time inteiro e coloco tudo IA sim ou não? Né? Só que puta, a galera tá um pouco perdida ainda. Né? De novo, ainda é super novo essa parte de IA. Né? Parece que tá super consolidado, enfim. Não. Tá nascendo, cara. Tá nascendo. Só que o que eu vejo de oportunidade, né, aqui agora é justamente essa parte. Cara, aprender sobre IA, implementar na empresa, ajudar as pessoas a crescerem mais, evoluírem mais rápido do que há 15, 20 anos atrás. Tá? Aí não antecipar o processo, né? Eu vejo que a galera vê muito isso. Às vezes ela quer uma solução de IA antecipando uma dor que ela nem tem ainda. Ela nem vendeu e ela já quer, tipo, uma IA para fazer o pós-vendas, um exemplo. Então, tipo, às vezes ela quer... É o perigo da bolha, né? Tipo, às vezes ela quer comprar alguma coisa, ter alguma solução e às vezes ela tá destinando tanto investimento para algo que ela nem tá utilizando de verdade. Então, ela entender, cara, como que a IA pode realmente se tornar útil para aquela determinada dor que ela tem naquele momento. Às vezes, cara, você não precisa dar um passo maior. É clichê, né, igual a gente fala, né? Mas é o clichê porque precisa ser repetido e lembrado todos os dias. Não tem por que se dar um passo maior que a perna, né? Senão você vai tropicar, cara. A chance de você se ferrar é muito grande. Com certeza. Qual que é o último grande conselho que você recebeu? Porque, cara, a gente tem um privilégio de estar numa bolha muito boa de empresários, de empreendedores, né? Olhando aí pro último ano, qual que foi o conselho aí, o último grande conselho que mexeu seu ponteiro? Cara, acho que o último conselho foi uma frase que eu ouvi tem uns 2, 3 anos que eu venho replicando ela, né? Não existe nada tão ruim quanto fazer muito bem feito a coisa errada, sabe? Eu acho que resume um pouco até do que a gente tá falando no começo do podcast e tudo mais, que as pessoas às vezes querem criar um Google antes de criar uma mensagem uma simples mensagem de troca aqui, né? Então, você fazer muito bem a coisa errada, cara, vai te quebrar, vai te afundar, cara, sabe? Doideira, né? E, cara, se você pudesse dar, até pra gente fechar, a gente vai burlar o algoritmo do Instagram aqui agora. Essa mensagem vai entregar para todos os fundadores da empresa. Então, olhando, cara, para a fundação, cara, se você fosse iniciar um negócio do zero hoje, né? E você gostasse de receber um conselho, uma lição, qual que seria essa lição e qual que seria o conselho que você deixaria para a pessoa que está pensando, cara, em criar um negócio, em ter sucesso, em fazer uma venda como consequência, olhando para as pessoas, olhando para a cultura, olhando para o mercado, enfim, qual que seria a dica aí? Qual que seria a bala de prata que você daria para essa pessoa? Cara, não tem bala de prata, mas existe uma palavra que assim, que é super forte, que se chama foco,
né? Quando você tenta focar em várias coisas diferentes, o que acontece? Você tem um nítido desfoque aí, tá? Quando você foca em alguma coisa, em uma empresa, você coloca força naquilo, é muito melhor você colocar força em um único objetivo, né, do que querer abraçar o mundo inteiro, tá? Eu tenho algumas empresas hoje, por exemplo, mas assim, eu não toco as empresas. Tem gente tocando para mim. Ó, a de tecnologia, uma exclusiva de IA, a Casa Pietra, onde eu coloco meu foco hoje, minha força hoje, tá? Então, de novo, quando você coloca força, foco em um único local, você consegue melhorar muito aquilo lá. Agora, se você tentar equilibrar vários pratos, o que vai acontecer é que todos vão cair. Tá? Então, cuida de um único leãozinho, cuida de um único pratinho que tá rodando ali, né? Ao invés de querer abraçar o mundo. Boa, muito bom. Acho que quando você passou pelos seus negócios, você teve muito isso? De canalizar, de colocar energia, até se você for... Se o cara focava muito na wall, tipo, a tua rotina era 100% intencional e delegada para essa atividade? Cara, 100%. Então, de novo, tem um negócio que é muito bacana, né? Eu sempre foquei. Respondo essa pergunta assim, sempre foquei em uma única coisa. Então, cara, isso aqui é que eu vou fazer aqui agora, então eu vou mergulhar nisso. Eu saí do Mercado Livre para ir para a Tag, por exemplo, para poder mergulhar na empresa, cara. Eu fiquei em uma caverna. Eu trabalhei em uma caverna durante mais de um ano, né? 1 ano e 3 meses, para ser mais exato. Até depois contratar a primeira pessoa. 1 ano e 3 meses só criando ali, cara, muitas noites sem dormir, muitas noites, cara, comendo na cama, deitado, enquanto o notebook estava aqui no colo trabalhando também, muitas vezes, tá? De novo, foco absoluto, absurdo. Não vou falar o nome de remédio aqui porque pode ser cortado, mas enfim, se eu tivesse tomado algum remédio na época, né, como se tivesse tomado, tá? Basicamente é isso. Só que assim, eu li um modo de alerta e um modo de hiperfoco, né? Assim, tão grande que, cara, enquanto eu não construo, enquanto eu não crio, enquanto eu não lanço, enquanto aquele negócio não dá certo, eu não paro, né? E aí eu vou muito forte nisso. E aí falando sobre a falta de foco que acontece, né? Tem um negócio que é muito clássico. Eu não sou triatleta, né? Quero entrar pro triatlo. Que o pessoal fala, cara, que legal, então você nada, corre e pedala. Como é que você faz isso? Simples, não faço nada direito. Né? Não é isso que o triatleta fala, né? Sim. Simples, não faço nada direito, cara. Né? Eu falo com alguns triatletas, tem alguns amigos meus, né, que são Ironman e tudo mais. E eles falam, cara, eu sou muito bom de nado. O Nardon, por exemplo, é bom de nado. Né? Cara, piscina é comigo. Corrida, meu Deus. Né? Bicicleta, eu sou meia boca. Tem outro amigo meu que é bom demais de bike, cara. O cara, meu irmão, o cara é um animal na bike. Mas natação, o cara é uma pedra. Né? E corrida, ele fala, sério, vou arrastando. Eu faço sem gostar. Eu, por exemplo, adoro correr. Adoro correr, cara. Né? Então, assim, pra mim corrida é tesão, velho. É vida, é desligar da vida e só ir fazendo, né? Natação, nadei muitos anos, né? Surfei muito na minha vida. Mas pedalar, cara, eu sou um desastre. Eu sou um completo... Então, de novo, eu sou muito bom em um, mediano em outro, péssimo em outro, tá? Onde que eu vou colocar meu foco? Onde eu sou muito bom, cara. Vou colocar meu foco mais na corrida, então. Tá? Vou colocar meu foco mais nessa empresa X. Vou colocar meu foco mais nesta funcionalidade da minha empresa que eu quero lançar. Meu foco mais nesta área da empresa que está super carente. Coloca foco, coloca força, você vai ver mudanças que vai se ter na sua vida. E o triatlo ensina uma coisa... É bom que ensina... Tem duas grandes lições, né? A primeira aqui, cara, é essa questão de você combater o teu ego sempre. Então, de você trabalhar e desenvolver uma outra habilidade que você, às vezes, não gosta, né? Tipo, pô, natação, eu odeio nadar também, mas nada porque se eu não nadar, eu não compito, né? Então, você tem que estar ali, então você está sempre, cara... Sempre dá para melhorar, sempre vai ter alguma pessoa melhor do que você. Você cai na raia, na piscina, você vê a pessoa de 60 anos, 65 anos te dando um pau na natação. E você fala assim, cara, como que eu posso evoluir? Corrida, pedal. Então sempre vai ter alguém praticando que é uma modalidade melhor do que você. E é legal que, cara, você nunca é o bichão, né? Tipo, você sempre assim, cara, tem que estar me preparando, tem que estar com foco no processo. Se eu fiz uma prova boa no domingo, se eu não treinar bem na próxima semana, se eu não descansar, cara, na outra semana eu já não sou ninguém. Então, tipo, é uma melhoria contínua. E você tem que focar não só na medalha, mas cara, no dia a dia, né? Na validação de você ir executar o processo. Só que justamente isso por conta que você não consegue ser bom, né? Tipo, e às vezes eu acho que falta essa clareza e esse foco na gente, nos negócios. Às vezes a gente quer, cara, ainda mais a gente que participa de muito conteúdo, né? A gente quer colocar tudo e implementação, e eu acho que é muito importante isso, a gente se colocar no nosso lugar de potência. O Alfredo fala muito disso, né?
cara, focar no que realmente você é bom, quais são as principais tarefas-chave que mexem realmente seu ponteiro, e o restante você delegar. Você ter pessoas ali que te complementem, né? Eu acho que é muito importante isso pro fundador também, acho que é válido a gente trazer aqui, porque às vezes a pessoa ela quer, cara, abraçar o mundo, quer fazer as 3 modalidades do negócio dela, se ela é boa só em uma coisa, né? Então, eu acho que no negócio é crucial, cara, a gente ser bom só numa modalidade, só no que realmente a gente faz muito bem. E o esporte e o triatlon, tipo, cara, de certa forma acaba ajudando a gente a conter esse ego, enfim, tá sempre renovando. Você vê, cara, me machuquei. Por mais que você tenha uma memória muscular, pra você voltar a correr, cara... Não. Parece que você Volto nunca do correu. zero. Eu volto do zero. Né? Eu tô há 1 ano e meio parado da corrida. Né? Tô voltando agora. É como se eu nunca tivesse corrido. Sabe? Tô tendo que reaprender a correr. Né? É complicado. Ô Sérgio, deixa suas redes sociais, como o pessoal te acha aí no Instagram. Claro, boa. Bom, Instagram, então, TikTok, Sérgio... né? TikTok também. Sérgio SCF no TikTok, Sérgio SCF no Instagram, LinkedIn, /Sérgio Costa Faria. Top. Cara, muito obrigado pela disponibilidade, baita papo aí, vem acompanhando teu movimento aí há um bom tempo. Foi muito bem recomendado aí por alguns amigos que a gente tem em comum ali dentro do G4. Prazerzaço aí estar batendo papo com você, um baita papo, cara. A gente tem muitos fundadores aí de empresas que seguem o nosso conteúdo. Muito obrigado pela tua audiência. Se você ficou até o final desse episódio do SoloCast Oficial, deixa o seu principal insight aqui nos comentários, compartilha com o teu amigo que é fundador, com o teu amigo que tem uma empresa, com o teu amigo que, cara, pode estar sendo ajudado através desse bate-papo. Compartilha, deixa seu like, se inscreva. Muito obrigado novamente e até o próximo episódio do SoloCast Oficial.